Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live minha, Cadu Quirino. Eu separei hoje um assunto bem interessante, vou falar sobre motivação. Isso mesmo, motivação. Eu listei alguns possíveis motivos que podem tirar sua motivação, que pode te levar para um cenário de desmotivação, e separei também, é claro, algumas estratégias, algumas pequenas atitudes que você pode tomar aí no seu dia a dia para poder mudar esse cenário, sair da desmotivação para motivação, talvez até uma motivação permanente. Sabia que tem motivação temporária e motivação permanente? Você já tinha ouvido falar disso? Talvez sim, talvez não. O fato é que fica o convite para você assistir até o final dessa live, dessa apresentação, dessa conversa sobre motivação. E se você quiser conhecer, quiser entrar em contato com mais conteúdo, mais vídeos e as outras lives que eu já fiz, anota aí os endereços. No Facebook você vai procurar pela página Liderança Ímpar. No Instagram você vai procurar @cadu.quirino e no YouTube Cadu Quirino também. Dito isso, bora lá começar essa live de hoje. Estamos ao vivo no Instagram porque no meu relógio são 20 horas e 2 minutos. Hora de começar essa live. Possíveis motivos, soluções, o que pode ser feito no seu dia a dia. Nada de complicado, nada de extraordinário. Tudo muito simples. O que precisa é constância. Constância. Consistência. É ou não é? Olha aí, Manaus. Internet é bom por causa disso, né? Vai lá em Manaus. Seja bem-vindo, Instituto Você de Manaus. Show de bola. Ótimas lembranças do Instituto Você de Rondônia, onde eu fiz os meus primeiros treinamentos, os meus primeiros cursos de inteligência emocional. Cidade de Ji-Paraná, cidade de Ouro Preto. Muito legal, muito legal. Muitas excelentes lembranças. Do interior de Rondônia, um abraço para todos vocês de Rondônia. E aí? Sabe o que é mais interessante? Quando eu vou construir a live, eu procuro sempre fazer uma integração dos assuntos liderança, inteligência emocional e comportamento humano. Eu penso que é um tripé que se sustenta muito bem. Habilidades de liderança, que eu acredito que são habilidades que já existem dentro de você. O que precisa ser feito é apenas uma lapidação dessas habilidades. Primeiro a descoberta, primeiro o conhecimento dessas habilidades e depois uma lapidação, uma orientação de como essas habilidades podem favorecer o seu melhor estilo de liderança. E aí, trazendo as outras duas pernas do tripé, inteligência emocional, para você poder fazer a gestão das suas emoções. O que é gestão das emoções? Saber sentir as emoções de forma inteligente, sair da posição de vítima das suas emoções, dos seus pensamentos e assumir a posição de destaque, a posição de comando nas suas emoções. Então, liderança, inteligência emocional e comportamento humano. E aí o comportamento humano vai entrar N conceitos, conceitos de PNL, com crenças, com valores, autorresponsabilidade, vulnerabilidade, tudo que envolve o comportamento humano. Então, é o tripé que eu gosto de sustentar
as minhas lives, tudo que eu faço, liderança, inteligência emocional e comportamento humano. E aí? Vamos começar? Vamos começar essa live sem música. Isso, você está preparado, Instagram, para começar essa live? Sim, está preparado. Então, interessante, eu coloquei como título dessa live, foi assim o título: Sinto a desmotivação. Então, como identificar os motivos e encontrar soluções. Por quê? Sentir essa desmotivação é completamente normal, completamente aceitável, porque é impossível você estar 100% bem 100% do tempo, não é verdade? Ninguém é super-herói aqui para ter as emoções completamente blindadas do que acontece no nosso meio, no nosso exterior. Então, por esse motivo eu coloquei o título Sinto a Desmotivação. Então, quando você sentir que está entrando por esse caminho de desmotivação, sentindo que está baixando a energia da sua motivação, aí a gente vai procurar quais são os possíveis motivos, o que pode estar causando essa oscilação e te levando à desmotivação, e descobrir os motivos e procurar também as soluções. Então, eu separei aqui para falar para você, dentro desse tripé que eu te falei de liderança, inteligência emocional e comportamento humano, tudo que pode estar envolvido nessa gangorra entre motivação e desmotivação. Beleza? Então, antes de começar, aquela hidratação na garganta, né? Primeiro motivo que eu coloquei aqui, que eu considero muito, muito importante, são as suas crenças. Exatamente. Suas crenças, como elas estão configuradas hoje, na atualidade, no dia de hoje, elas podem te levar a esse cenário de desmotivação. Mas como assim, Cadu? Quais crenças? Como que o que eu acredito que é verdade pode me desmotivar? Eu separei aqui dois exemplos, na verdade, de crenças que podem te puxar um pouquinho para baixo, te bloquear nesse avanço aí da sua caminhada, enfim, nesse avanço, essa melhoria, nessa crescente intensidade da sua motivação diária. Por exemplo, você fala assim, diante de toda a situação que eu estou vivendo, eu não posso fazer muita coisa, porque as maiores mudanças dependem dos outros, dependem de quem tem mais poder. Essa é uma crença. Acreditar que o que você tem para dar para o mundo, o que você tem de conhecimento e o que você tem de habilidade é pouco para o mundo. Então acreditar que sempre vai depender de alguém de fora, depender de organizações, depender de grupos para poder fazer uma mudança. Se você continuar com essa crença, aí sim, realmente a sua tendência é sentir uma desmotivação muito grande também. Porque continuar com esse pensamento que o que você tem para dar é muito pequeno, sempre vai transformar o que você tem para dar em coisa pequena. Então, mudar essa configuração dessa crença vai te tirar da desmotivação e te levar para motivação. Mais pessoas chegam na live e sejam muito bem-vindas hoje para a gente falar sobre motivação. E o que eu separei hoje? A gente vai falar, como eu estou já iniciando aqui, separei alguns possíveis motivos que podem levar você
a desmotivação e separei também alguns comportamentos, algumas atitudes que você pode tomar no seu dia a dia de forma simples para poder reverter o quadro e passar para a motivação. Então eu comecei falando para você que está chegando agora que as suas crenças podem ser os primeiros motivos para levar você a uma desmotivação, para crescer dentro de você esse sentimento que está desmotivado. Outra crença, né? Outra crença de forma geral que eu separei aqui como um dos possíveis motivos tá muito ligado que eu não posso fazer muita coisa, só que puxa mais um pouquinho, é achar que você não tem capacidade. A primeira é achar que tudo que você faz é pouco, é pequeno. E a segunda crença ruim que eu separei aqui é achar que as suas capacidades não são suficientes. Aqui eu já vou puxar um pequeno spoiler para te contar que mais na frente eu vou falar sobre a síndrome do impostor. Você já ouviu falar na síndrome do impostor? Beleza, segura aí, daqui a pouco eu vou falar dela. Então a segunda crença que eu separei só como exemplo aqui é justamente imaginar, acreditar que as suas capacidades são pequenas, que o que você tem, o que você é possível fazer não vai alterar muita coisa, porque você não tem grandes habilidades. Então, nessa segunda crença, essa diferença, esse pensamento esse pensamento que você tem sobre capacidades vai te levar a um travamento de dar um primeiro passo, porque enquanto você acredita que as suas capacidades são insuficientes, você vai ficar paralisado de dar o primeiro passo. E o primeiro passo, ele é importantíssimo para você começar a fazer alguma coisa. É isso aí, ó, fica a dica aí, hashtag da live, fiquem e assistem, motivações. Às vezes falar de motivação parece tão clichê, parece um assunto tão batido, só que quando a gente escolhe mexer nesse caldo todo e revirar o que tem lá no fundo do caldo, surgem coisas. Talvez a gente esquece de conversar sobre motivações. E o que eu quero trazer para vocês hoje na live, eu acabei deixando para trás, eu vou falar agora, é trazer à tona a autorresponsabilidade. A desmotivação pode ser revertida por você. Por você. Parece complicado e não é, tá? Não é complicado. Mas do meio para o fim da live eu vou falar algumas atitudes do dia a dia que podem reverter esse quadro de desmotivação para motivação. Então beleza, falei das crenças, que eu acredito que sejam um dos motivos mais fortes que podem te levar a essa desmotivação. Principalmente a crença que você não é capaz, que você tem habilidades insuficientes ou que você não tem habilidades. Essas crenças são fortíssimas para te desmotivar. E eu te falei do spoiler, né? Síndrome do impostor. Bora falar disso aqui agora? Existe um conceito muito legal na inteligência emocional que é o conceito do CHA. O que é o CHA? CHA, C-H-A. Conhecimento, habilidade e atitude. Você precisa ter esse tripé muito firme. Você precisa ter o conhecimento, precisa ter a habilidade e precisa entrar em ação. Se faltar um desses tripés, a casa cai, literalmente. Você não anda, não sai do lugar, fica onde está e muito provavelmente pode até sentir mais desmotivado ainda. Olha, é aquele caso, eu estudo muito, e aí você vai me dizer se conhece alguém assim. Eu estudo muito, leio muitos livros, fico na internet, faço cursos, faço treinamentos, sinto que eu tenho habilidade para fazer algumas coisas, só que você não entra em ação. Você nunca dá aquele passo para frente. Imagina, eu vou te dar o meu caso, eu vou falar do meu caso. Imagina eu, Cadu, fiz lá meus cursos, fiz meus treinamentos, tudo sobre inteligência emocional, formação em PNL, formação em coaching. Só que imagina se eu nunca tivesse buscado atender o meu primeiro cliente. Eu ia ficar com todo o conhecimento,
com toda a habilidade que eu sei que eu tenho habilidade para falar, eu tenho habilidade do raciocínio rápido, eu tenho habilidade de fazer perguntas, só que se eu não buscar atender o meu primeiro cliente, tudo vai em vão. E isso pode desmotivar você. Você tem conhecimento, tem habilidade e não entra em ação. Talvez eu falei que as 3 pernas são importantes. Talvez a terceira perna de atitude, de entrar em ação, seja entre as 3 a que pode fazer maior diferença para você se motivar, para você entrar num flow muito bacana. E o que é flow? Só vou abrir um parênteses aqui para falar o que é flow. Flow vem de fluxo, né? Uma coisa, algo que é corrente, que é constante, que flui. Flow é você utilizar as suas melhores habilidades num ambiente muito desafiador. E aí você vai sentir que como se tivesse planando, como se estivesse flutuando, como se estivesse fazendo aquilo de forma tão natural que você nem percebe. É usando as suas melhores habilidades num ambiente desafiador. É exatamente como eu me sinto fazendo uma live, por exemplo. Já que eu falei do meu exemplo de conhecimento, habilidade de não entrar em ação, quando eu estou na frente da câmera aqui falando para você tudo que eu sei, eu estou em flow, porque é desafiador para mim. Eu monto a minha live, só que eu estou passando conhecimento para você, é desafiador para mim e eu uso as minhas melhores capacidades. Então eu estou em flow. E o flow vai te levar a uma motivação permanente. Eu falei lá no início da live, talvez você que chegou um pouquinho depois do horário não pegou, mas você sabia que existe motivação temporária e motivação permanente? Você já tinha ouvido falar dessa diferença? Qual que você acha que está vivendo hoje? A sua motivação temporária ou a sua motivação permanente? Fica aí um tempinho para você pensar. E aí, a síndrome do impostor, ela é o seguinte: é quando você não se acha bom ou boa o suficiente para fazer o que você imagina que pode fazer. Então você sempre vai procurar estudar mais, sempre vai ler um livro a mais, sempre vai procurar um treinamento a mais, sempre vai procurar fazer uma outra faculdade, enfim, você sempre vai querer dar um passo a mais em direção ao seu conhecimento e nunca vai entrar em ação. Isso é a síndrome do impostor. Você não se acha bom, você não se acha boa o suficiente para fazer aquilo que acredita que pode fazer. Um exemplo muito clássico e muito pertinente sobre a síndrome do impostor foi da Michelle Obama. Recentemente, né, na divulgação do livro que ela escreveu, ela fala isso, que ela nunca se sentiu, aliás, não nunca, mas em muitas vezes ela se sentiu incapaz de assumir a posição de primeira-dama dos Estados Unidos. E aí vem ela conta toda a história dela, negra, pobre, enfim, é a história dela. Não quero entrar nesse mérito nesse momento. Foi só para dar um exemplo de uma pessoa extremamente conhecida mundialmente, extremamente admirada pelas suas atitudes e revelou que sofria dessa síndrome do impostor. Aliás, até sofre quando ela deu a entrevista, foi alguns anos atrás, quando ela lançou. Quer dizer, você pode estar também dentro dessa síndrome do impostor e nem sabe. E aqui eu faço um gancho muito legal que não estava dentro do meu script, só que eu lembrei agora. E esse tipo de coisa acontece quando você está em flow. Eu acabei de falar em flow. Quando você está no flow, as ideias vêm, os insights aparecem, a sua mente trabalha, o seu cérebro trabalha fazendo as conexões permanentes. E me veio agora lembrando agora da história da Michelle Obama, que um ciclo de autossabotagem pode levar à síndrome do impostor e pode levar à desmotivação. Você sabe o que é ciclo da autossabotagem? Eu lembrei disso porque a Michelle Obama fala isso. Ela fala que ela não sofreu muito mais com essa síndrome porque os pais dela sempre incentivaram ela a deixar sair aquela voz interna que ela tinha, nunca deixar aquela chama interna se apagar. Porque na nossa criação, quanto mais os nossos pais nos bloqueiam, quanto mais eles falam, não,
isso que você pensa não vai mudar nada. Não, para de falar isso que não vai te levar a lugar nenhum. Quanto mais isso acontece, quanto mais essas falas se tornam corriqueiras na criação das crianças, mais a possibilidade de acontecer essa síndrome do impostor e acontecer uma desmotivação lá na frente, porque elas não foram criadas de forma adequada, de uma forma sustentável ou de uma forma ideal. Enfim, também não é o intuito, não é o motivo da live de hoje, falar de autossabotagem. E eu posso até construir uma live só sobre autossabotagem, foi só um insight que eu quis contribuir aqui nesse momento para você, o quanto que a nossa criação interfere no que somos hoje, na pessoa que somos hoje, interfere no que falamos, como falamos e interfere até no nosso futuro. Eu falei uma vez sobre relação de passado, presente e futuro, como que as nossas lembranças de dor do passado influenciam nas nossas projeções de medo do futuro. Esse assunto eu falei na última live da semana passada. Se eu fosse você, e se fizer sentido para você, procura lá que tem esse assunto. Fechando esse parênteses, tá, da Michelle Obama, fechando parênteses da autossabotagem, vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje, então, motivação, onde eu estava falando do chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Então, é o segundo motivo que eu coloco hoje que pode aumentar esse nível de desmotivação que você talvez possa estar sentindo no momento ou possa já ter sentido em algum momento da sua vida. É o conhecimento, habilidade e atitude. Lembrando que o que eu falei que eu acho mais importante é o A do atitude. Conhecimento é muito fácil de adquirir, a habilidade você pode desenvolver, agora a ação talvez seja o mais difícil e com certeza, na minha opinião, do Cadu aqui é o mais importante, é dar aquele primeiro passo. Sabe por quê? Que essa síndrome do impostor, ela trava tantas pessoas, porque quem sofre disso, quem está nesse mar de achar que não é bom o suficiente, a pessoa encara o fracasso, ela encara a derrota como se fosse parte dela, como se a derrota fosse um reflexo dela, e não como uma etapa do processo. Essa mudança de pensamento, eu vou falar lá no fim da live, de como a gente sai da desmotivação, é a mudança de pensamento. E eu já vou dar um pequeno spoiler agora. Quando você muda o pensamento sobre as suas derrotas, sobre o seu insucesso, você muda toda a configuração que esse insucesso causa na sua vida. Por exemplo, se você encara que o que você teve de derrota, se você encara que o que você teve de insucesso faz parte de você, então você não consegue descolar o insucesso de você. O que acontece com isso? Toda atitude, tudo que você vai fazer na sua vida vai ter ligação com o insucesso, porque ele faz parte de você. Agora, mudando o pensamento, se você muda o entendimento e passa a acreditar que às vezes pequenas derrotas e o insucesso, ele é parte integrante do processo e ele vai acontecer com mais intensidade ou com menos intensidade, porém ele vai acontecer, então você entende que o processo vai também acontecer e você vai passar por ele. Quero falar com você agora, sabia que o pior momento da sua vida você já passou por ele? É ou não é verdade? Me diz, se é ou não é verdade. O pior momento da sua vida até hoje você já passou por ele. Então essa frase ela começa a construir essa mudança de pensamento, que o insucesso ou pequenas derrotas fazem parte do processo que você está passando e vai ficar para trás, assim como as vitórias também ficam para trás, porque o nosso intuito aqui é viver o processo, beleza? Então, internalizar as pequenas derrotas e os insucessos como reflexo da nossa própria pessoa nos levam também à desmotivação. Faz parte do chá, conhecimento, habilidade e atitude, ok?
Tudo certo aí, até agora, com esses conceitos? Faz um joinha aí para eu poder saber se está tudo bem. Temos Porto Velho também na live, muito bacana. Temos Pires do Rio na live. Tivemos Manaus no início da live. Temos Goiânia também, né, Ivaneide? Beleza. Bora lá para mais um motivo que pode levar à desmotivação. Níveis de realização. Níveis de realização. Existem 3 níveis de realização segundo Benjamin Franklin. Nunca mais vou esquecer de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Níveis de realização. 3 níveis. Primeiro alguém te diz que você tem que fazer alguma coisa, é o mais fraco. Alguém faz alguma coisa junto com você, te envolve no processo, é o segundo nível. Terceiro nível, quando você, dá aquele estalo, como é que eu não pensei nisso antes? Então esses são os 3 níveis de realização, do mais fraco para o mais forte. Se você está vivendo as suas atitudes de hoje só no primeiro nível, se você está tomando atitudes e se comportando apenas no que os outros estão falando para você que é bom, isso vai te desmotivar com certeza e com frequência, beleza? Então, se você não para fazer um exercício de colocar para funcionar as suas próprias ideias, você vai se sentir desmotivado muito frequentemente. Porque esse primeiro nível, aquele que alguém te fala que você tem que fazer alguma coisa, olha, Cadu, olha, para você fazer uma live, você tem que se comportar assim, assado, coloca a câmera assim, assado, tal. Eu viro e falo, ó, beleza, tá bom. Só que o que eu acho melhor são as minhas ideias. Uai, peraí, eu vou colocar a câmera ali porque eu acho melhor. Eu vou me comportar assim porque sou eu, o Cadu que tá falando. As pessoas vão se conectar comigo, não é com o que você tá me falando como uma forma de se comportar. Então, você precisa sair um pouquinho, eu vou mudar essa palavra, você precisa, é muito forte, tá? É muito forte, peço desculpa, mas se você conseguir começar a alterar a forma como você se comporta e como você toma as suas atitudes, passando a pensar mais, eu fiz uma live uma vez sobre se questionar. E é uma dica muito boa para começar a colocar as ideias para trabalhar e promover mais insights. Se questione mais. Isso aí é uma prática tão simples que você pode fazer corriqueiramente. Se questione mais sobre tudo que você está fazendo. Será que existe uma outra alternativa? Será que eu posso fazer de um outro jeito? Será que do jeito que eu estou fazendo é o melhor de todos? Então comece a se questionar que possivelmente você vai colocar seu cérebro para trabalhar. E é isso que ele sempre quis, trabalhar para você. Ele trabalha tanto para você que ele economiza energia para você sobreviver. E ele economiza energia ficando quietinho. Então por isso que a gente às vezes quer ficar sem pensar, a gente quer ficar deitado porque é mais confortável, é melhor para o cérebro economizar energia. Então ele quer trabalhar tanto para você que ele vive economizando energia. Então coloque ele para trabalhar mais, coloque ele para se questionar, que assim ele vai te dar grandes ideias o tempo todo. Então, níveis de realização. Se você viver no primeiro nível, que é sempre ouvir o que as pessoas têm para te indicar para fazer, possivelmente vai se desmotivar. Então, se questione mais, se coloque na posição de questionador, daquela pessoa que está sempre buscando uma outra alternativa, mesmo que aquela alternativa que você conhece seja a melhor de todas, reconhecidamente pelas pessoas ao redor, se questione mesmo assim, será que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer a mais? Beleza? Entendeu essa dos níveis de realização? Como que você pode reverter isso daí? Percebe como eu já estou misturando os assuntos e dos motivos eu já estou trazendo um pouquinho de soluções? Isso é flow também, tá?
eu preparo uma coisa e acabo entregando mais do que eu preparo. Isso é flow, porque meu cérebro está trabalhando a favor do assunto, trabalhando a favor da live. Beleza? Bora lá seguir então. E aí? Tá tudo bem? Tudo jóia? Tá, um motivo muito legal. É um conceito da PNL. Para quem não sabe, PNL, Programação Neurolinguística. A PNL estuda uma congruência entre o que você pensa e o que você fala. Principalmente para se comunicar, tá? Bom, o Maicon aí que vai poder falar mais tarde, depois, se quiser, o que é, com muita maestria, o que é PNL. Grande mestre Maicon Tadeu, seja bem-vindo à live. Então, eu ia falando mais um motivo que leva à desmotivação, é a relação de competências e incompetências. Vou falar quatro conceitos muito interessantes aqui e eu vou explicar cada um deles para você. Primeiro, incompetência consciente. Segundo, incompetência incompetência inconsciente. Segundo, incompetência consciente. Terceiro, competência consciente. E o quarto, competência inconsciente. Bora lá repetir, porque parece que ficou confuso, porque eu me confundi. Bora lá. Primeiro, incompetência inconsciente. Segundo, incompetência consciente. Terceiro, competência consciente. E quarto, competência inconsciente. Como que isso pode alterar a sua motivação, elevando a desmotivação? Vamos lá. Primeiro, incompetência inconsciente. É quando você não sabe e não sabe que não sabe. Opa, Cadu, peraí. Bora lá repetir? Incompetência inconsciente, quando você não sabe de alguma coisa, não sabe alguma habilidade e não sabe que não sabe. Beleza, você não tem conhecimento de nada. Ok, passar para frente. O segundo, incompetência consciente, é quando você sabe que não sabe. Ok? Você sabe que existe uma habilidade, só que você sabe que você não tem. Então você sabe que não sabe que não tem essa habilidade, ok? Terceiro, competência consciente. Aí você já sabe que tem habilidade e sabe que você está desenvolvendo a habilidade, tá? Então você sabe que você precisa se concentrar para desenvolver a habilidade. E por último, a competência inconsciente é quando você faz sem pensar. Por exemplo, quem aí já sabe dirigir hoje com maestria, a direção. Você dirige conversando, dirige ouvindo música, infelizmente dirige até mexendo no celular. Isso é competência inconsciente. Você não precisa ficar pensando, peraí, como que eu vou dirigir agora? Não, agora eu vou pisar no acelerador, agora eu vou pisar no freio, agora eu vou mudar a marcha, agora eu vou dar seta. Então você não precisa pensar. Tá, como que isso interfere na sua desmotivação? Justamente no terceiro, quando a sua competência ela é consciente. E aí você sabe que você precisa se concentrar, você sabe que você precisa aprender e por algum motivo, e agora você já sabe que existem motivos, e por algum motivo você não faz. Você não toca seu barco para frente, você não dá o primeiro passo, e aí você já sabe agora, só no dia de hoje, que podem ser suas crenças, podem ser às vezes uma síndrome do impostor, pode ser que você não tem conhecimento o suficiente. Percebeu como que as incompetências e as competências interferem na sua desmotivação? Porque quando você não sabe e não sabe que não sabe, você não tem como desmotivar, porque você não conhece. Agora, quando você conhece que você sabe que tem uma habilidade e reconhece que não tem, você também pode talvez não sofrer tanta desmotivação, porque essa habilidade ainda não está sendo desenvolvida por você. Agora, quando você começa a desenvolver a habilidade e por algum motivo, que eu listei já alguns agora, você não dá o próximo passo, aí acontece a desmotivação. Então, quando você tiver
no terceiro estágio das competências, quando você estiver no estágio que você precisa buscar esforço mental para poder pensar no que fazer e para poder desenvolver as habilidades, aí é onde a sua atenção e o seu foco precisa ser mais forte, para não deixar a desmotivação crescer dentro de você. E aí você vai ter que mudar seus pensamentos, e aí você vai ter que mudar, desconstruir algumas crenças, reconstruir as crenças. Isso é PNL, isso é inteligência emocional, isso é comportamento humano, isso é maravilhoso. Ficou alguma dúvida sobre competências e incompetências? Porque é um assunto, para quem ouve a primeira vez, um tanto difícil, reconheço, porque para mim foi. Se para você também foi, escreve aí, que eu consigo explicar de novo. Tranquilo? Bom, deve estar tudo bem. Suponho eu que está tudo bem. E se está tudo bem, bora seguir. Bora entrar em ação. Bora dar o próximo passo. Não é verdade? Vamos lá. Ah, legal. Vou começar a falar agora. Então eu falei alguns motivos. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês importante. Deve ter outros, sei lá, muitos outros motivos que te levam a sentir a desmotivação. Hoje eu estou conversando só aqueles principais que eu acredito que podem ser pontos mais fáceis de poder consertar, de poder reverter, tá bom? Agora, se na sua cabeça passou, nossa, mas eu me sinto desmotivado por isso, por aquilo também, tá tudo bem, não tem nada de errado com você. Inclusive, a gente pode até investigar isso mais na frente, se for do seu interesse, se fizer sentido para você, eu me coloco à disposição de conversar com você para poder descobrir essas outras raízes aí que podem estar um pouco mais profundas nesses motivos da sua desmotivação. Aqui são apenas alguns que eu considero mais gerais e que são mais fáceis da gente poder reverter, beleza? Então, vamos passar agora para algumas soluções. Exatamente. Ah, Cadu, então diante disso tudo que você falou, pode mudar tudo? Pode mudar tudo na intensidade que você quiser, no tempo que você quiser. Você é senhor da sua própria vida. Você é senhora dos seus comportamentos. Combinado? Vamos lá então, soluções. E aí, como eu falei lá no início da live, eu falei que talvez muitos motivos da sua desmotivação hoje podem ser revertidos com a sua própria atitude, com a sua própria responsabilidade. Por quê? Eu acredito muito, muito mesmo, que tudo que acontece na nossa vida é reflexo dos nossos comportamentos, de hoje, do passado, enfim, nada é por acaso. Se você está numa posição muito boa ou numa posição muito ruim, a responsabilidade é sua. Talvez isso pode doer quando você ouve, mas a dor passa. Assim como aconteceu comigo. É um choque quando você reconhece que tudo o que acontece com você é responsabilidade sua. Só que eu te garanto que essa dor passa. E quando passar, a sua vida fica muito mais leve. Então vamos lá. Eu separei em primeiro lugar aqui de soluções o entendimento das 6 leis da autorresponsabilidade. Se você não conhece, é facinho de procurar. Eu vou só falar para você as 6 e vou falar mais profundamente de 4. Combinado? Então vamos lá, eu vou listar primeiro as 6 leis da autorresponsabilidade. Primeiro, se é para criticar os outros, cale-se. Segunda, se é para reclamar, dê sugestões. Terceira, se é para buscar culpados, busque soluções.
Quarta, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta, se é para justificar os erros, aprenda com eles. E a sexta lei, se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Beleza. Dentro dessas 6, eu destaquei 4. Primeira, se é para criticar os outros, ó, cale-se. Então, o que acontece aqui? Primeiro que você não tem poder, você não tem autonomia, você não tem, poder mesmo, poder foi uma ótima palavra, você não tem poder para criticar uma outra pessoa, porque uma outra pessoa tem a sua história, tem a história dela, assim como você tem a sua história, e você com certeza se sentiria mal se alguém criticasse a sua história, se alguém criticasse você. Então, pare de criticar os outros. Se é para criticar o outro, fique calado. Daqui a pouco eu vou explicar como que isso tudo se relaciona com a motivação. Segunda, se é para reclamar, dê sugestões. Ora, parece muito simples, parece muito batido, parece clichê, só que o ato de reclamar move energia negativa. Se você não acredita em energia, coloque na sua cabeça uma outra coisa que você acredita. Eu acredito muito em energia. Somos seres feitos de energia. Então, a reclamação, ela move uma energia negativa. Você está remoendo algo que já aconteceu. Entenda comigo, já aconteceu. Você não tem poder, de novo a palavra poder, você não tem poder de mudar o que já aconteceu, você tem poder de mudar o que vai acontecer. Estou procurando usar palavras muito simples e muito claras para poder me fazer entender. Então, se é para reclamar, dê sugestões. Se não consegue dar sugestões, fique em silêncio. É o melhor que você faz. Combinado? Terceiro, se é para buscar culpados, busque soluções. Mais um motivo. Tem uma frase que eu adoro. Se quiser anotar, pega o caderno e anota. eu sempre quis dizer isso e agora eu falei. Então tá, anota. Quem busca culpados vai punir inocentes. Essa é uma frase de um grande mentor que eu tive chamado Márcio Micheli. E ele fala isso, se você buscar culpados, você vai punir inocentes. É a mesma linha de fazer reclamação. Se você procurar culpados, o ato de culpar alguém, infelizmente não vai mudar a situação. Então, pare de colocar energia em alguma coisa que já aconteceu e que está fora do seu poder de ação e coloque a sua energia em algo que vai realmente mudar a situação. Se existe culpados ou não, não é da sua responsabilidade. Faça o que é da sua responsabilidade. Coloque energia no que é possível fazer, no que você consegue fazer. Combinado? E o quarto, talvez, que eu adoro, para mim é a minha preferida das 6 leis, se é para julgar pessoas, julgue as suas atitudes. Por que, Cadu, que você ama essa lei? Porque as pessoas não são ruins porque querem. A PNL me ensinou isso. Gratidão, Maicon, gratidão a todos que estudaram comigo a PNL. As pessoas não são ruins porque querem, as pessoas são ruins porque são levadas a serem ruins, tá bom? E mesmo assim, quando elas fazem algo de ruim, dentro do coração delas, dentro do cérebro delas, existe uma intenção positiva. Pasmem, mas é assim que acontece. Sempre atrás de um comportamento, seja ele qual for, existe uma intenção positiva. Então, se você for julgar alguém, pensa e não faça o julgamento. Se tiver que julgar, julgue uma atitude e nunca, jamais, nunca na sua vida julgue a pessoa.
ok? Porque nós somos seres vulneráveis, somos seres que estamos sujeitos aos acontecimentos externos e podemos realizar atitudes ruins também a qualquer momento. Então, se for para julgar alguém, julgue suas atitudes. Fazendo essas ações, então você praticando essas ações, por que você vai se motivar mais? Porque você vai começar a usar uma energia sua. Você vai começar a acostumar o seu cérebro a trabalhar numa forma positiva e a trabalhar para você. Ora, se o seu cérebro vai passar a trabalhar para você, levando você até o estado de flow, que eu falei mais cedo, é ou não é motivador? É a mesma coisa como dizer que 2 mais 2 é 4. Apesar que 2 mais 2 pode ser 5 também, levando em consideração o comportamento humano, né? Nunca se sabe quando as pessoas vão se comportar de forma diferente. Então, 2 mais 2 pode ser 5. Mas foi uma brincadeira, e deixando a brincadeira de lado, é isso que acontece. Fazendo as coisas, fazendo apenas o que você pode fazer, vamos lá recapitular. Vou aqui buscar. Parando de criticar os outros, parando de reclamar e procurando soluções, parando de buscar culpados e buscando sugestões e criticando apenas atitudes quando tiver que criticar, você coloca seu cérebro para trabalhar para você e não em função dos outros. Então você vai concentrar uma energia que já é rara para o seu cérebro. Eu expliquei mais cedo que uma das principais funções do cérebro é economizar energia. Então já que você vai colocar ele para trabalhar, coloque ele para trabalhar de forma positiva. Qual que é a melhor positividade que o seu cérebro pode trabalhar? Trabalhar para você, ok? Movimentando uma energia sua, movimentando ações e criando ideias. Lembra lá dos níveis de realização? Movimentando ideias, as suas ideias, fazendo você entrar em ação, ok? Então é aí que essas leis da autorresponsabilidade movimentam e tiram você da desmotivação para a motivação. Quem não se sente motivado quando tem uma ideia nova? Quem não se sente motivado quando dá uma sugestão legal e é aceita? Então é nesse sentido que essas leis funcionam. Beleza? Olha o joinha aí do Humberto. Valeu, Humberto. Bora lá pra frente, que temos mais 2 conceitos muito bacanas. Eu vou me adiantar e falar mais um conceito para vocês, que é o conceito ser, ter e fazer. Vocês já ouviu falar disso? Ser, ter e fazer? Vamos lá. Vou explicar para vocês. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você quer ter alguma coisa, você precisa fazer algo para ter isso que você sonha, beleza? Então tá, vou dar um exemplo. Eu quero ter uma Ferrari. Vamos lá, um exemplo simples. Eu quero ter uma Ferrari. Se eu quero ter uma Ferrari, eu preciso de grana, dinheiro. Então, para eu ter uma Ferrari, eu tenho que fazer uma atividade que faça dinheiro, ok? Quando eu faço uma atividade que dá dinheiro, eu me torno uma pessoa que faz dinheiro. Então, é a relação de ser, fazer e ter. Quando eu quero ter uma Ferrari, eu posso modelar, e dentro da PNL, o que é modelar? É pegar uma atitude que uma pessoa de sucesso fez e trazê-la para a sua realidade e fazer do seu jeito. Isso é modelar. Então, eu posso modelar pessoas que têm Ferrari. O que essas pessoas que têm Ferrari fazem? Beleza. Se eu fizer o que essas pessoas fazem dentro da minha realidade, eu vou me tornar um deles, porque eu vou ter condições de comprar uma Ferrari. Tá? Foi um exemplo bem exagerado, porque eu estou muito longe de comprar uma Ferrari, só que eu acredito que deu para você entender essa relação de ser, ter e fazer.
Então, quando você quer ter alguma coisa, faça o que as pessoas que têm o que você quer fazem. E fazendo o que essas pessoas fazem, você vai se tornar essas pessoas, ok? Então, o que isso tem a ver com desmotivação, Cadu? Tem nada a ver. Claro que tem. Quando você age, quando você entra em ação em direção a algo que você quer ter muito, o que acontece com o seu cérebro? Motivação. Você vai trabalhar todos os seus comportamentos, você vai configurar o seu comportamento e as suas atitudes para conseguir o que você quer. Então você vai se sentir muito mais motivado para ir atrás do que você realmente quer. Lembra lá de novo dos níveis de realização, e você fazendo coisas que te levam às coisas que você realmente quer, te tira do primeiro nível, que é fazer as coisas que as outras pessoas te indicam para fazer. Ok? Fez essa relação? Espero que sim. Quero entrar com vocês no conceito mais poderoso que eu acredito essa noite, que é o processo de mudança dentro da nossa mente. Tá? Eu falei várias vezes durante a live que você vai ter muitos benefícios quando você mudar os seus pensamentos. E aí talvez você pode ter pensado, que raios, Cadu, como que eu vou mudar meus pensamentos? Vamos lá explicar rapidinho então como que funciona isso? Tudo acontece aí dentro da sua mente, com o que você pensa, o que você sente. Tudo que você pensa e tudo que você sente vai se transformar nas suas ações. Você vai fazer coisas que são congruentes com o que você pensa, que são congruentes com o que você sente em relação a essas coisas. Até aqui, beleza. Todas essas ações, elas vão se tornar hábitos quando você fizer essas ações repetidas vezes. Então, vão se tornar hábitos. Então, até aqui, o que você pensa e como você sente, constrói os seus hábitos. Seus hábitos vão construir os seus resultados, porque você faz eles o dia todo, com muita frequência, por muito tempo. O que é hábito, você faz frequentemente. Então eles vão se tornar os seus resultados, eles vão se tornar as suas atitudes. Olha o poder disso. Então o que você pensa e o que você sente constrói a sua ação, que vira um hábito, que constrói seu resultado. Então, Cadu, o que eu penso e o que eu sinto vai virar resultado? Exatamente, vai virar resultado. Percebeu agora a importância da qualidade do seu pensamento e a qualidade dos seus sentimentos em relação a tudo na sua vida? Como que você muda pensamento? Vou explicar agora. A gente muda pensamento quando passamos por algum evento de alto impacto. Beleza, pode ser um evento de alto impacto ou pode ser um impacto gradativo. Por exemplo, você sofreu, sei lá, um acidente de carro, alguém da sua família muito próxima morreu, tomara que não, mas é um evento de alto impacto, já que a gente está numa situação onde muitas mortes estão acontecendo. Essa situação de muitas mortes diariamente pode ser um evento de alto impacto, pode fazer você mudar o seu pensamento em relação, por exemplo, à empatia sobre as outras pessoas. É só um exemplo, tá? É o que eu ouço. Então, você pode... Qual que é um evento que pode gerar um impacto gradativo, por exemplo, lá na infância, onde eu falei de infância lá no começo, né, que pode levar a uma síndrome do impostor. Então, quando você ouve do seu pai, ouve da sua mãe, repetidas vezes, por muito tempo, que você não dá conta, ou que você não deve fazer isso porque não vai te levar a lugar nenhum, enfim, quando você vai ouvindo isso, não é de alto impacto emocional, porém ele é gradativo. E tudo que é gradativo e acontece com pessoas íntimas
também alteram os nossos pensamentos. Tá, então eu expliquei como que muda, aliás, eu expliquei a maneira que muda. Agora, como que isso vai reverter lá no seu resultado? Porque quando você muda pensamento, o que acontece quando você deita para dormir? Seu cérebro vai reunir tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você tocou, cheirou no seu dia a dia, vai transformar em dados, vai transformar nas suas ideias, vai transformar nas suas memórias de longo prazo. Durante a noite, quando seu cérebro faz isso, ele vai pegar tudo que faz sentido para você e vai armazenar na sua memória de longo prazo. Quando você passa por uma experiência de alto impacto, talvez eu contei agora, por exemplo, das mortes, né? Isso vai mudar a sua concepção, o seu pensamento e sentimento em relação à morte, por exemplo. É só um exemplo, tá? Porque está muito presente hoje no nosso dia a dia. Então, quando você passa a pensar diferente sobre a empatia, por exemplo, sobre as outras pessoas, durante a noite o seu cérebro vai reorganizar as suas memórias de longo prazo com esse novo pensamento que você construiu sobre a empatia em cima das outras pessoas. E quando o seu cérebro vai mudar essa memória lá na raiz, ele vai voltar lá no início, quando você registrou suas primeiras lembranças sobre empatia, vai mudar lá atrás. Essa mudança lá atrás vai fazer uma mudança, uma reação em cadeia, e vai mudar tudo que você pensa em relação à empatia. Tomara que eu tenha explicado com muita clareza. Ficou entendido esse processo de mudança na mente? Faz um joinha se você entendeu. Por favor. Você entendeu esse processo de mudança dentro da nossa mente? Galerinha, olha como o tempo passa rápido quando estamos em flow. Já se passaram 56 minutos que eu estou falando para você nessa live. Então eu falei de possíveis motivos e falei de como a gente sai da desmotivação e constrói uma motivação. Só faltou falar da motivação temporária e permanente. Beleza, não faltou porque eu decidi falar agora. Motivação temporária é quando você estabelece um sonho, estabelece uma meta a curto prazo. Vamos usar o exemplo da Ferrari, mas agora eu quero comprar, por exemplo, um carro mais humilde, digamos assim. Sei lá, não vou falar nome de carro porque o humilde para mim pode não ser o humilde para você. Pensa num carro mais humilde aí na sua cabeça. Então, quando você coloca na sua cabeça que você quer comprar esse carro aí que você pensou, isso é uma motivação temporária. Por que é temporária? Porque quando você atingir esse objetivo e comprar esse carro que você quer comprar, esse que você pensou aí, você atingiu. Então você supriu aquela motivação, você conquistou aquilo ali. E o que vai acontecer quando você quiser comprar um outro carro? A sua motivação vai ser menor do que essa primeira que você teve para comprar esse carro aí. Porque o primeiro objetivo de comprar um carro já foi. Eu já comprei um carro. Mesmo que o outro carro seja melhor, agora eu quero a Ferrari, mas mesmo que agora seja a Ferrari, você já comprou um carro, entendeu? A Ferrari é um carro, assim como esse carro humilde que você pensou, também é um carro. Os dois fazem a mesma função, digamos assim. Então, você não vai ter uma motivação tão forte assim para comprar esse carro. Por isso que ela é temporária, entendeu? Beleza. Outro exemplo de motivação temporária. Eu quero comprar. Tá muito ligado isso a bens materiais, tá? De motivação temporária. Mas vamos supor que eu quero casar, tá? Um casamento, a primeira vez. Você nunca casou, você sonha em casamento. Quero casar, primeiro casamento. Quando você casa, realizou aquele sonho de casar, casei. Beleza.
Tá vivendo feliz, tá. Se você por acaso se separar, sua motivação para casar de novo já não vai ser mais com tanta intensidade quanto foi para casar a primeira vez, porque você já conseguiu casar, tá? Então esse é outro exemplo de que não é bem material, de motivação temporária. Quando que a motivação é permanente? Motivação permanente ela acontece quando você estabelece ela sempre dentro do seu propósito de vida. Ficou um pouquinho mais filosófico agora, né? Mas é para ser assim mesmo. Quando você entende que você está submetido a um propósito de vida, mesmo que você não saiba qual é esse propósito hoje, no momento, você está submetido a algum propósito. Quando você descobre qual é a sua vocação e usa essa vocação para chegar, para se submeter, para viver submetido ao seu propósito, você vive a sua motivação permanente, ok? E essa aí jamais é substituída, porque você nunca vai alcançar alguma coisa, você sempre vai ter algo mais para dar, porque o seu propósito é algo maior, é algo além do nosso entendimento consciente, é um propósito. Então você nunca vai atingir no termo palpável o seu objetivo, digamos assim. Então você vai sempre estar motivado, você vai viver uma motivação permanente ao longo da sua vida. Ficou entendido? Motivação permanente, motivação temporária. Como que eu descubro, Cadu, se eu estou numa motivação permanente ou temporária? Beleza, existem várias ferramentas para isso. Uma das ferramentas é perfil comportamental. Você responde a pesquisa de perfil comportamental e a gente vai, eu sou analista comportamental. Quando eu aplico essa pesquisa nas pessoas, junto com outras pesquisas complementares, a gente chega no entendimento junto qual que é a motivação permanente, qual que é a motivação temporária, isso tudo numa conversa. Existem outras ferramentas também, existe uma ferramenta de missão, por exemplo, isso tudo, valores, isso tudo junto consegue identificar, consegue diluir essa neblina que a gente tem às vezes sobre propósito, sobre missão, sobre motivação permanente. Mas enfim, ficou entendido o conceito de motivação temporária e motivação permanente? Ficou entendido a diferença entre esses conceitos? Ficou entendido? Joinha? Então, esse delay é legal, né? Eu peço joinha e sempre tem um tempo ainda até chegar para as pessoas mandarem, é assim mesmo. Tá tudo normal, tá tudo bem, é a nossa internet. Então, eu digo para vocês que chegamos ao fim dessa live de hoje. Foi muito legal, foi muito boa a live de hoje. Eu acho que e aqui eu vou falar que eu acho, geralmente eu não falo que eu acho, porque eu não gosto da palavra eu acho. Mas hoje aqui eu acho que eu entreguei muito mais do que eu planejei, porque tem coisas aqui que eu não falei, e o que eu falei foi muito melhor do que eu tinha escrito. Então foi muito legal na minha análise a live, e espero que você tenha aproveitado bastante também esse conteúdo. E se tiver ficado alguma dúvida, ou se você quiser fazer algum comentário depois, ficou pensando lá na live, fiquei pensando nesse assunto, porque é normal, tá? Quando você escuta um assunto bacana, como eu falei, durante a noite, seu cérebro vai reorganizar essas informações que você obteve hoje. E ele vai reorganizar de acordo com o que faz mais sentido para você. E pode ser que vai surgir dúvidas amanhã ou depois, pode ser que vai surgir comentários, e aí você fica à vontade para poder mandar para mim e a gente continuar essa discussão saudável. Beleza? Então, agradeço muito cada um de vocês que esteve aí me ouvindo e que participou da live de hoje, né? E eu desejo a você uma excelente noite de quinta-feira. Tchau!